Eu me perdi de mim mesma. Valorizei tanto ser aceita, amada e aprovada que viver com base nas expectativas dos outros se tornou quase que automático. Me encolhi inúmeras vezes para caber em caixinhas que falaram que eu tinha que entrar, que aos poucos fui esquecendo de quem eu era fora delas. Passei tanto tempo me sentindo presa que esqueci que podia ser livre. Mas então eu entendi que talvez eu só precisasse olhar para mim, para quem eu fui, para quem eu sou e para quem eu quero ser. Eu tô empolgada, porque parece que cada vez que eu olho para todas essas fotos e para várias outras, eu lembro de momentos específicos que foram muito importantes para mim, de aprendizados, e é sempre muito bom ter esse momento de nostalgia. Por mais que eu já tenha olhado para essas fotos muitas vezes, para todas essas, eu acho que cada vez eu consigo olhar para elas de uma perspectiva diferente e me reconectar com memórias, com aprendizados, com momentos que foram importantes. Então, é sempre muito bom e traz sempre uma sensação boa, principalmente de ver como que tudo isso contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. A primeira foto não tinha como ser outra diferente. Nessa daqui eu tinha uns 5 anos, eu tô com a minha mãe, no aniversáriozinho na escola que ela fez pra mim. E eu escolhi essa foto pra ser a primeira porque eu acho incrível lembrar que essa menininha de 5 anos já gostava de ensinar as pessoas e compartilhar aquilo que ela sabia, sem ficar se questionando se ela era boa bastante. Ela simplesmente queria ajudar as pessoas. Então, eu lembro que muitas vezes eu acabava a atividade que a professora tinha passado na escola e sentava do lado dos coleguinhas e começava a ajudar, compartilhando como que eu tinha conseguido fazer aquela atividade. E essa confiança infantil, essa coisa de simplesmente fazer aquilo que você quer fazer, aquilo que você sabe fazer, eu acho muito legal, porque em muitos momentos mais velha, eu lembro que eu pensava em compartilhar conteúdo na internet, em dar uma aula, e eu me sentia completamente insegura, porque eu pensava, mas quem sou eu para ajudar outra pessoa? Mas essa Rafa de 5 anos, ela não estava pensando nisso, ela só pensava, essa pessoa, eu sei isso daqui, então eu posso ajudar com isso. E eu sempre gostei de brincar de escolinha, eu sempre era professora. Quando eu morava num prédio, no meu andar, eu tinha 2 amigas que eram irmãs, e no corredor do nosso andar, a gente montava a nossa escolinha, colocava o quadro, mesa pra gente sentar. Eu sempre dava aula, fazia atividade, corrigia as atividades delas. E depois de um tempo, alguns anos atrás, quando eu lembrei disso, eu pensei, que engraçado, hoje eu trabalho com educação, eu tenho cursos, eu sou mentora de mulheres e eu me dei conta de que talvez a carreira dos seus sonhos seja a brincadeira que você mais gostava quando era criança. Essa foto é de uma cartinha que a minha mãe fez pra mim. Ela sempre fazia cartinhas escritas à mão, com desenhos e falando o quanto que ela me amava, o quanto que ela estava com saudade de mim quando ela ia trabalhar. E por conta disso, eu sempre comecei a escrever cartas para as pessoas também. E hoje isso vai fazer parte da minha marca, isso vai fazer parte dos meus conteúdos. E essa questão de escrever à mão sempre me fez muito bem, sempre me trouxe muito conforto. Essa ideia de carta também, de fazer algo pessoal para alguém com carinho, sempre teve um significado muito grande para mim. E eu quero trazer isso na minha marca hoje. E eu acho muito interessante pensar o quanto que cada coisinha do passado, que muitas vezes eu nem lembro, teve um impacto muito grande em quem eu sou hoje. Nessa foto, eu já estava com uns 7, 8 anos.
Eu tava dançando na minha sala e quando eu achei essa foto, a primeira coisa que eu pensei é: caramba, é verdade, eu dançava. Porque hoje em dia, todas as vezes que os meus amigos falam pra mim de dançar, ou quando a gente tá em alguma festa, sei lá, de um aniversário de alguém, alguma coisa assim, porque é o único jeito de eu ir pra uma festa, eu sempre falo que eu não danço, que eu não sei dançar. E a Rafa, de 7, 8 anos, ela sabia dançar. Ela só queria se divertir. E, ao mesmo tempo, nessa época, mesmo tão pequena, tão nova, eu já comecei com o meu espírito de empreendedora. Eu sempre queria aprender a fazer coisas e vender. Então, toda vez que a minha mãe me ensinava algo, ou a minha avó, ou aprendia alguma coisa com as amigas, eu já queria vender aquilo. Então, eu lembro que minha mãe me ensinou a fazer vagonite, crochê, tricô, e eu pensava, nossa, eu vou vender isso, eu quero vender. Eu fazia muitas coisas manuais, eu sempre gostei muito. Então eu fazia bonequinhos de biscuit, eu pintava muito, desenhava, eu fazia pulseiras e colares de miçangas. Então sempre que eu podia pedir coisas de presente, então aniversário, Natal, eu sempre pedia essas coisas para criar. Principalmente miçangas para fazer pulseiras e colares e tintas para pintar. E eu vendia tudo isso, então eu pedia as coisas de presente para minha família e depois eu vendia para eles mesmo. As pulseiras, os colares, os desenhos. E teve até uma época que minha mãe sempre fez penteados em mim. Ela fazia Maria Chiquinha, rabo de cavalo, fazia milagre no meu cabelo, um monte de coisa super elaborada. E todo início de ano a gente ia comprar as xuxinhas que eu ia usar naquele ano, junto com o material escolar. E eu fazia as minhas pulseiras e colares para combinar com cada uma das xuxinhas que a gente comprava. E eu ia para a escola com todos esses acessórios. E quando eu chegava lá, as minhas amigas viam isso e elas perguntavam onde que eu tinha comprado, de onde é que era aquela pulseira, e eu vendia para elas. Ou então eu fazia para elas, eu falava, eu posso fazer para você também, custa tanto. E aí elas compravam de mim. Eu lembro que teve uma vez que uma amiga minha, ela gostava tanto das coisas que eu fazia, que ela comprou R$100 em pulseiras e colares na época. E eu lembro quando eu peguei aquela nota de R$100, eu olhei e falei, meu Deus, eu tô rica. Eu tô rica. Para uma criança conseguir vender R$100 em pulseiras e colares de miçanguinha, foi assim a realização da minha vida. E isso de querer fazer coisas para ganhar dinheiro, para ter um negócio ou para poder ser dona do meu dinheiro, poder ter autonomia em escolher comprar aquilo que eu queria, isso sempre foi algo muito forte para mim, principalmente porque as pessoas ao meu redor sempre foram muito assim. A minha mãe, ela sempre fez muitas coisas para vender, muitas coisas manuais, costuras, bolos. As minhas avós também já trabalharam com coisas assim, com costura também. E mesmo quando elas passaram por inúmeras dificuldades financeiras em diferentes momentos da vida, elas sempre davam um jeito de ganhar dinheiro, fazendo o que fosse. E por conta disso eu também sempre fui muito assim. Quando eu queria algo, eu não pensava em pedir. Eu pensava, o que eu posso fazer para conseguir esse dinheiro? Então, às vezes, eu vendia roupas minhas para minhas amigas, eu vendia livros, coisas que eu não usava, fazia essas pinturas, bijuterias e vendia também. Então, era sempre, o que eu posso fazer com isso que eu tenho aqui? E sempre me virei. Nessa foto, eu já estava com uns 14, 15 anos. E eu acho muito engraçado ver essa foto, porque eu e as minhas amigas, Tainá, Olga e Gabi,
todas nós somos muito diferentes. Os nossos cabelos são muito diferentes, os nossos gostos são muito diferentes, mas nessa foto eu vejo a gente quase que igual. O cabelo tá partido pro mesmo lado, tem o mesmo corte, a mesma franja, a gente usava as mesmas calças, o mesmo tipo de casaco, muitas vezes a gente trocava os casacos entre si. E eu lembro que nessa época, tudo que eu queria era ser igual às minhas amigas. Eu queria ser igual às pessoas. Meu pensamento era sempre esse. Eu sempre tive cabelo cacheado, ondulado, e eu odiava o meu cabelo. Desde os 12, 13 anos, eu alisava ele, eu fazia progressiva de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. E até um ano atrás, eu não lembrava como era o meu cabelo. Porque eu passei tanto tempo olhando para essa versão de mim, que era a versão que eu via em todas as pessoas ao meu redor, de cabelo liso, que eu não lembrava mais literalmente como eu era de fato. E eu acho que principalmente por eu ter sofrido bullying quando eu era criança, quando eu tinha uns 7, 8 anos, talvez nessa época, assim que eu me mudei para um prédio, as crianças de lá começaram a implicar comigo, me chamar de cobra cascavel, umas coisas nada a ver. Uma criança de 8 anos sendo chamada de cobra cascavel. Eu tinha acabado de chegar. Jogavam meus brinquedos na garagem, escondiam as coisas. E eu acho que por conta disso ficou muito forte em mim essa questão de eu quero ser aceita. Eu só quero que as pessoas gostem de mim. Eu não quero passar por isso de novo. Então eu queria me misturar. Eu queria passar despercebida. Eu queria ser igual. E eu acabava tentando gostar do que as pessoas gostavam, tentando usar o que as pessoas usavam, ser quem as pessoas eram. E principalmente olhar para o meu cabelo. Hoje, o meu cabelo natural é uma das coisas que eu mais gosto em mim. Eu gostaria que eu pudesse voltar no tempo e dizer para essa Rafaela o quanto que era muito melhor ser ela do que ficar tentando ser como todas as outras pessoas. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar, dando aulas particulares. Primeiro para a minha amiga Mari, que se tornou uma irmã para mim. Ela tinha dificuldade em aprender as coisas com a professora particular que ela tinha. Em muitos momentos ela ainda ficava confusa depois da professora explicar as coisas para ela. E como eu era muito amiga dela, ficava muito na casa dela, eu sentava do lado dela depois que a professora saía e eu começava a ajudar ela, explicar de várias formas até ela entender. E a mãe dela, que se tornou também uma tia para mim, tia Márcia, ela me fez essa proposta de eu trabalhar dando aula particular para Mari, ajudando ela todo dia depois da escola, como se fosse uma banca. A gente fala lá em Salvador da banca. Então eu ajudava ela com as coisas que ela aprendia na escola, mas que ela ainda tinha dificuldade, ou para explicar coisas para prova, fazer revisão para prova. E depois disso eu comecei a pegar vários outros alunos, porque ela começou a falar para amigos, minha mãe começou a contar para outras pessoas, e eu acabei ficando com vários alunos que moravam no meu condomínio, que moravam perto de mim, e eu fiz isso dos 13 aos quase 19 anos. Então foram alguns anos dando aulas particulares. E eu gostava muito porque eu tinha flexibilidade nos meus horários, no meu planejamento. Quando eu queria, eu conseguia pegar mais alunos, conseguia pegar menos, organizava a minha rotina do jeito que fazia sentido para mim. E essa flexibilidade eu sempre gostei. E principalmente, olhar para essa foto me dá um orgulho muito grande,
porque eu fico muito feliz de poder olhar para trás e saber que não tem nenhum e se na minha mente. Todas as vezes que surgiam oportunidades ou que eu pensava que eu poderia fazer algo, que talvez eu gostasse de experimentar alguma coisa, ou que alguém me fazia uma proposta, eu sempre me jogava. Eu sempre tentava. Podia ser que eu parasse, que eu não gostasse, ou que eu continuasse e que isso permanecesse na minha vida. Eu dou aula até hoje, desde os 13 anos. Então eu sou muito grata por sempre ter me jogado. Nessa foto eu tinha uns 17 anos e eu tava bem diferente, mas ao mesmo tempo que eu mudei muito ao longo da minha vida, eu também sinto que algumas coisas sempre estiveram lá. Várias das coisas que eu sou hoje, que eu faço hoje, sempre estiveram presentes ou sempre teve um desejo muito forte de fazer isso. Então, na minha adolescência inteira, eu fingia ter um canal no YouTube. Não para as pessoas, mas eu ficava no meu quarto, sozinha, fingindo que eu estava gravando e que eu estava falando com uma câmera, sendo que eu não tinha câmera, simplesmente falando com nada. E eu fazia isso muito frequentemente. Eu gravava na minha cabeça, tour no meu quarto, decorando as coisas, tour pelo meu bullet journal, falando sobre assuntos aleatórios. Então, basicamente, era uma adolescente que ficava sentada na cama ou em pé pelo quarto, falando sozinha, fingindo que estava no YouTube. Eu queria gravar, mas eu não tinha câmera, eu não tinha cenário bonito, não tinha uma casa decorada com vários móveis como as pessoas que eu via na internet. E eu pensava que por eu não ter todas essas coisas, eu não conseguiria fazer aquilo, ou que não seria o momento para fazer isso. Então, por muito tempo esse sonho ficou esquecido, porque eu achava que não dava para fazer. Mas eu gostava de me manter nesse meu mundinho da fantasia ali no meu quarto, fingindo que eu estava vivendo essa vida. Porque em muitos momentos da minha adolescência, eu me sentia muito frustrada. A minha mãe vivia um relacionamento terrível e sofria um monte com isso, e eu também. E eu queria poder fazer algo para mudar isso, queria poder ter uma vida diferente, ter uma vida normal na minha cabeça de adolescente, né? Tipo, eu queria ter a vida das minhas amigas, eu queria poder ter uma casa em que eu me sentisse em casa, que não era o caso. Não por conta da minha mãe, mas por conta desse casamento que ela teve. E eu queria essa vida diferente. E apesar disso me deixar muito triste, muito frustrada, me sentindo presa, me sentindo como se eu realmente não tivesse escolha sobre a minha vida e que eu tava ali presa naquela caixinha, ficava muito no meu quarto, mas daí também veio uma das minhas maiores forças. Muitas vezes das suas dores vêm as suas maiores motivações. Então, eu sempre tive muito na minha cabeça de que eu não quero depender de ninguém. Eu quero ser livre, eu quero ser independente, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro. E dinheiro pra mim nunca foi sobre comprar um monte de coisa, ostentar. Era sempre liberdade e independência. Dinheiro significa pra mim ter autonomia, ser dona de mim, poder fazer o que eu quiser e não ficar presa em situações que me limitam de alguma forma e ambientes que me fazem mal, como eu já tive que ficar no passado. Aqui temos uma outra Rafaela que eu sinceramente nem reconheço. Quando eu vi essa foto, eu pensei, meu Deus, quem é essa? De cabelo liso, enorme, ruivo. Nessa época eu adolescente, praticamente só usava preto, branco e cinza. Passei por essa fase,
porque eu tava na fase do minimalismo, e aí eu caí naquilo, né, de para ser minimalista, eu preciso viver nessa caixinha do minimalismo, de cores muito neutras, preto, branco, cinza, que era o que eu via nos vídeos de minimalismo. E eu testei muitas versões de mim, tanto de cabelos, quanto de estilo. Eu já fui de vibe meio emo, roupa de banda, toda de preto, para vestido da Farm toda florida em período de um ano. Então, eu me permiti experimentar e testar várias Rafas diferentes e eu fui entendendo o que fazia sentido para mim e o que não fazia. Aqui é uma foto do meu Tumblr que não tinha como não aparecer. E essa foto específica, eu sempre fico muito emocionada de olhar para ela, porque aqui no meio dessas várias fotinhas, tem uma que é aqui em Londres. E eu só percebi que ela era aqui no ano passado, porque eu fui nesse lugar, eu fiz fotos lá com alguns amigos meus, com o Lucas e com a Bia, e aí eu fui esses dias olhar o meu Tumblr e eu vi a foto no mesmo lugar. E nessa imagem é uma menina com as amigas e eu fiz uma foto no mesmo lugar com os meus amigos anos depois. Então eu tinha o Tumblr até 2016 e tantos anos depois eu olho para todas essas coisas que eu salvava, todas essas coisas que por tanto tempo servia de esperança para mim de que tudo isso era real, de que tudo isso existia, de que a minha vida poderia ser assim em algum momento. E quando eu me dei conta de que várias coisas aqui eu tô vivendo, ou eu já vivi, ou tenho foto exatamente igual a que eu salvei tantos anos atrás, me fez muito feliz. Eu passava madrugadas olhando o Tumblr, salvando coisas e sonhando com esse mundo diferente, com poder viver viajando, conhecer o mundo, viver um romance, me sentir feliz, realizada, ter uma casa do meu jeito, me sentir bonita me olhando no espelho, poder ter uma série de coisas, poder ter polaroides. Por tanto tempo eu sonhei em ter uma câmera Polaroid. Quando eu comprei a minha, eu chorei. E até hoje, toda vez que eu tiro uma fotinha, que eu imprimo uma fotinha, eu fico com a cara parecendo uma criança ganhando presente. Porque eu sei o quanto que eu esperei por isso. Pode ser algo simples para muitas pessoas, mas para mim é sempre uma realização. É sempre muito especial. E olhar para o meu Tumblr de tantos anos atrás, que eu faço isso muito frequentemente hoje, é lembrar dessa versão de mim que já teve uma vida muito diferente dessa, mas que acreditou e foi lá e fez acontecer. E chegou aqui. Eu sempre gostei muito de visualizar as coisas que eu queria alcançar. Então eu tinha uma torre Eiffel pequenininha na minha estante do quarto que os meus avós trouxeram para mim quando eles foram para a França. E eu olhava para aquilo e eu pensava, um dia eu vou ver a torre Eiffel de verdade. E quando eu cheguei lá, eu morei em Paris por quase 3 meses, já fui em Paris 3 vezes nesse último ano. Quando eu cheguei lá e eu vi uma lojinha cheia de torre Eiffel pequenininha, logo do lado da torre, eu comecei a chorar, porque eu lembrei de tantos anos que eu fiquei olhando para aquela pequena torre e eu tava ali vendo aquela de verdade e morando ali, mais do que eu já tinha sonhado. E eu lia muitos blogs naquela época, via a vida das pessoas, lia livros. Eu lia muito o blog da Astrid Lacerda, que depois se tornou minha mentora e hoje minha amiga, e da Giovanna Ferrarese. Eu via elas viajando o mundo,
fazendo as coisas que elas queriam, e eu sempre via as duas como muito livres, muito elas mesmas, e isso me inspirava muito. Então eu acompanhava tudo. Eu acho muito surreal olhar para trás e olhar para minha vida hoje e ver o quanto que muito do que essa Rafa adolescente sonhou veio para cá e permaneceu. Até a Astrid, que se tornou uma amiga minha. Então, com certeza a Rafa do passado estaria orgulhosa. E assim como o Tumblr, o Pinterest também sempre foi muito presente. Eu usava muito ele, salvava muitas imagens da vida que eu queria viver e sempre criei esses painéis de cortiça da minha vida dos sonhos. Eu até brinquei hoje com uma amiga falando que quando eu montava um painel desse, eu estava pronta para mudar a minha vida. Sempre em momentos em que eu queria fazer mudanças, em momentos que eu queria me dedicar, eu sempre montava um painel desse, colocava na minha parede, ficava olhando para aquilo todos os dias e para ter essa clareza de fato de para que eu estava fazendo as coisas que eu estava fazendo. E apesar de eu sempre ter me sentido muito insegura sobre o que eu queria fazer, quem que eu queria ser, algumas coisas eu sempre soube. E eu sempre me deixei guiar muito por essas certezas que eu tinha. Então, querer viajar o mundo, morar em diferentes lugares, vir para a Europa, vir morar aqui, sempre foi algo que eu soube que eu queria. Então, quando eu comecei a pensar sobre carreira, sobre trabalho e sobre ter o meu próprio negócio, trabalhar com o digital fez muito sentido porque eu queria essa vida, eu queria essa liberdade geográfica, eu queria poder trabalhar de qualquer lugar, poder ter flexibilidade na minha rotina, nos meus horários, poder fazer algo que eu me sentisse realizada, que eu não fazia ideia do que seria, mas de qualquer lugar do mundo. Então, isso norteou muito as minhas escolhas. Principalmente quando eu pensei na ideia do meu negócio, eu tinha algumas opções que estavam na minha mente. Criar uma loja de cosméticos naturais ou começar a dar consultorias e mentorias. E o online, trabalhar completamente com o digital, foi uma boa opção porque eu sabia a vida que eu queria viver. Então, conseguir criar o meu negócio com base na vida que eu queria viver e não tentar encaixar a minha vida dentro do meu trabalho, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu também tenho uma foto aqui que, na verdade, eu imprimi com a Polaroid umas anotações que eu tinha feito e eu tenho as fotos dessas anotações. Foi uma folha de papel ofício que eu escrevi em cima, e se? Porque e comecei a escrever o que eu faria se eu tivesse coragem de fazer qualquer coisa. Se eu pudesse que qualquer coisa fosse a minha realidade, o que eu queria fazer naquele momento. E eu sempre fico muito insegura para tomar decisões ou para dizer o que eu quero. Isso sempre foi muito presente para mim, mas eu fico pensando que eu não sei o que de fato tá na minha mente. Mas se eu paro um pouquinho e me permito simplesmente tirar as coisas da minha cabeça, flui. Que foi o que aconteceu nesse dia. Eu tava com uma amiga, a Bia, e ela me perguntou exatamente isso. Tipo, o que você faria se você pudesse fazer qualquer coisa? E se você pudesse fazer qualquer coisa? Eu escrevi esse "se" na folha de papel e descrevi exatamente o que eu fiz no começo do meu negócio. Então eu realmente coloquei em prática isso daqui, que foi criar um perfil no Instagram, começar a divulgar as consultorias, trabalhar com mulheres, com marketing, com branding. Então eu comecei a pensar nesse cenário fictício e depois eu tornei ele realidade.
Essa próxima foto é uma das minhas preferidas da vida, porque ela me lembra muito de algo que é muito importante pra mim. No meu bullet journal, que eu sempre fiz, sempre amei, eu fiz a capinha do meu ano de 2019, que foi o ano que eu comecei a empreender, e eu escrevi Don't stop until you're proud. Não pare até você se sentir orgulhosa. E foi o ano que eu não me sentia pronta para começar o meu negócio, para agir, para colocar as minhas ideias em prática, mas eu estava cansada da minha vida. Então eu decidi não parar. Eu decidi executar as coisas. E esses últimos 4 anos e meio empreendendo foi muito um processo de reconexão comigo mesma. E a jornada empreendedora para mim foi muito mais do que construir um negócio. Nessa época eu não fazia ideia, mas foi um processo de reconexão comigo mesma, de autoconhecimento, de empoderamento enquanto mulher, de aprender a ser livre, independente. Me deu a possibilidade de experimentar coisas novas, descobrir novas versões de mim, me sentir mais segura, me sentir útil, aprender coisas novas, me cercar de pessoas que eu admiro, viver essa vida que eu sempre sonhei. E quando eu escrevi isso de não pare até você estar orgulhosa, eu tava morrendo de medo, eu tava muito insegura, eu não me sentia capaz. Mas eu não via outra alternativa. Eu não conseguia imaginar como que seria permanecer na vida que eu tinha o resto para sempre. Eu não queria me sentir limitada como eu me sentia. Eu não queria depender de ninguém. Eu queria ser dona de mim. Então, essa foi, sem dúvida, a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E quando eu decidi começar, eu não estava formada na faculdade. Tem aqui uma fotinho de meu bullet journal aqui do lado e um PDF da proposta de serviços que eu criei. Primeiro PDF de proposta da consultoria e da mentoria. E não foi a escolha óbvia para mim começar a trabalhar com isso, trabalhar com digital, mas eu pensei, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me sentir realizada, eu quero ter um trabalho que eu sinta que eu faça diferença na vida das pessoas, que eu consiga ajudar elas naquilo que elas estão precisando de fato. O que eu posso fazer com quem eu sou, com as coisas que eu sei fazer? Eu sabia fazer mapas mentais, eu sempre fiz muitas listas, planos de ação, apresentações, sempre ensinei as pessoas, eu dava aula particular desde os 13 anos e ensinar sempre fez parte de mim, sempre foi muito natural para mim, compartilhar conhecimento, estruturar conhecimento, informações. Eu fazia os resumos de todas as coisas na escola, na faculdade, tudo coloridinho, bonitinho, organizado. Todo mundo pedia meus cadernos para tirar xerox, para anotar. Eu realmente tinha tudo ali esquematizado. E eu nunca soube exatamente o que eu queria ser, o que eu queria fazer, mas eu sabia várias coisas que eu gostava, que eu sentia que eu me divertia fazendo, que eu tinha um pouco de confiança. E várias outras coisas que eu sabia que eu não queria. Então, para mim, ter um horário fixo para trabalhar todos os dias, ou ter que sair de casa todos os dias, acordar cedo sempre, eram coisas que, se eu pudesse, o cenário ideal, o trabalho ideal, eu não teria. Trabalhar com exatas também, então tinha uma série de coisas, uma série de nãos que eu tinha muito claro na minha mente. E
por mais que eu não tivesse aquela resposta definitiva do que eu queria fazer, eu descobri que esses nãos também podiam me guiar. Eles limitam as nossas possibilidades e dão mais clareza para a gente escolher uma hipótese para testar. Porque a clareza, ela vem do movimento. Muitas das nossas certezas mudam ao longo do tempo. E tá tudo bem. E muito do meu negócio mudou ao longo do tempo também. Eu mudei de marca corporativa para marca pessoal, já mudei de nicho, já mudei de público, de produtos, de serviços. Tá tudo bem mudar a rota no meio do caminho. Mas ter tido esse momento de realmente olhar para mim e pensar, tá, o que eu consigo fazer? Como que eu posso ajudar as pessoas? O que as pessoas ao meu redor pedem para mim? Sempre me pediam para explicar coisas antes da prova, me pediam para explicar alguma coisa quando não tinham entendido, os meus amigos, na faculdade também. Então, era uma coisa que eu me sentia mais segura, era algo que eu já me sentia mais pronta para fazer. E alguns amigos próximos também começaram a me perguntar como eu tinha começado a trabalhar com marketing há alguns meses antes dessa época. Começaram a me perguntar sobre isso também. E se eu ensinava, se eu teria como ajudar eles. Então, eu estava muito atenta sempre a essas oportunidades que iam surgindo e ao que eu sabia fazer. E foi daí que surgiu a Vanilla. Essa foi a minha primeira logo. Eu criei o nome Vanilla Marketing Branding. Eu pensei primeiro em usar o meu nome, trabalhar com a minha marca pessoal, mas eu não queria aparecer tanto. Eu não me sentia tão segura. Eu comecei muito tímida, não queria arriscar tanto, não queria aparecer tanto. E começar dessa forma foi o jeito mais fácil para mim naquele momento. E eu sei que às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e esse passo que a gente consegue dar agora pode parecer muito pouco, muito pequeno dentro do caminho que você gostaria de percorrer. Mas eu me lembrei que, esse é o começo. Deixa eu criar isso, deixa eu testar, deixa eu dar esse primeiro passo. Se em algum momento eu quiser mudar, eu quiser aparecer mais, eu posso. Então eu comecei com pouquíssimas fotos, não fazia vídeo no início, comecei com layouts de posts mais prontos, então eu comprava alguns templates baratinhos, usava templates do Canva, eu fazia as coisas do jeito mais confortável possível, com o menor risco possível. Eu não me permitia criar tanto. Eu queria algo que alguém já tivesse criado, no sentido de esses templates, né, para eu só ajustar a frase. Eu queria me sentir muito segura. Eu não queria me abrir tanto, me colocar tão vulnerável, me arriscar tanto criativamente. E eu sou muito grata por ter dado esse passo, porque foi isso que me permitiu, aos poucos, ir criando essa segurança para experimentar mais, para testar mais, para ir descobrindo o que eu queria de fato criar e o que eu queria para a minha marca. E nesse momento, eu comecei a viver uma crise. Comecei a empreender, então eu olhava as mulheres nas redes sociais que também tinham o próprio negócio e eu via essa imagem de girl boss, de muito arrumada e com as fotos muito cara de Pinterest. Eu achava que eu precisava ser essa mulher, precisava parecer assim para que as pessoas confiassem em mim e que me vissem de forma profissional. De outro lado, eu também queria ser a mulher que o meu namorado queria que eu fosse e que os homens no geral esperam das mulheres, né? Essa coisa de bonita, delicada, sensual em alguns momentos, feminina, cuidadosa, dedicada, ter cabelo grande,
Eu sempre ouvi isso, né? Mulher tem que ter cabelo grande. E ao mesmo tempo, nas mulheres empreendedoras, eu via os cabelos curtinhos, eu via blazer, eu via coisas mais formais. Então, eu tinha acabado de sair da adolescência, eu estava com 20 anos quando eu comecei a empreender, então eu ainda estava no processo de descobrir quem eu queria ser, quem eu era, como eu queria me mostrar para o mundo. Estava saindo da minha fase de camisa de banda, queria parecer mais profissional, queria parecer mais feminina, delicada, atrativa. E ao mesmo tempo eu queria ser quem eu sentia que eu era naquele momento. Mais simples, menos produzida, como eu era no dia a dia. Então eu ficava com essas coisas na minha cabeça, essas duas caixinhas que eu achava que eu tinha que entrar, da mulher empreendedora, da mulher que os homens querem, e no caminho tinha a Rafaela que eu estava descobrindo que eu queria ser. Então eu ficava tentando encaixar todas essas dentro de uma só. E logo depois de todas essas coisas, começaram a aparecer novos desafios. E a cada vez que essas novas fases do meu negócio chegavam, cada coisa que eu precisava fazer, eu sempre estava desesperada. Eu sempre estava morrendo de medo. E essa foto retrata muito isso. Foi a minha primeira palestra. Eu recebi um convite no ano 2019, assim que eu tinha começado a empreender, alguns meses depois. Eu recebi esse convite de ir para São Paulo, com tudo pago, receber para palestrar e palestrar para 100 mulheres. E eu fiquei desesperada, aterrorizada. Eu não me sentia pronta. Eu comecei a palestra segurando o microfone, quase chorando. As pessoas conseguiam ouvir na minha voz que eu estava quase chorando. Eu estava tremendo, eu estava morrendo de medo, mas eu estava disposta. E eu acho até engraçado, até hoje eu tenho esse costume, quando alguém me pergunta, você tá pronta? Até para começar a gravar aqui. Você tá pronta? E eu sempre falo, não, mas vamos. E eu criei esse hábito de falar isso para eu entender que tá tudo bem, às vezes eu não vou me sentir pronta, mas eu tenho que estar disposta, não é sobre estar pronta. Se eu estivesse esperando esse momento que eu me senti 100% segura para fazer as coisas, seja para dar aula, para dar consultoria, mentoria, para criar um documentário, para dar palestra, eu não teria feito nada. Mas eu fico muito feliz de olhar para essa foto e saber que eu tava com o olhinho cheio de lágrimas, segurando o microfone, desesperada. Mas eu fui lá e fiz. Eu fiz aquela palestra e eu saí tão realizada pelo simples fato de que eu tinha conseguido fazer. E também teve um momento que foi muito marcante pra mim, uma pessoa que foi muito marcante pra mim, que foi a Astrid Lacerda. Essa primeira foto foi na nossa mentoria, ela foi minha primeira mentora. E a Astrid, que eu lia o blog a minha adolescência inteira, que eu admirava pela liberdade dela, e eu contratei ela para ser minha mentora de finanças. E anos depois, ela foi para minha casa quando eu estava lá morando em São Paulo. Nos aproximamos muito, mesmo enquanto a gente ainda estava fazendo a mentoria, nos tornamos amigas. E conhecer a Astrid, ver ela depois lá em São Paulo, na minha casa, e a gente poder conversar e olhar para todos esses momentos do passado, falar sobre o blog dela, foi muito marcante para mim. Porque eu fui na adolescência, admirar ela, mas imaginar que eu não conseguia fazer aquilo, que eu não conseguia viver como ela vivia, contratar ela, me tornar próxima e ter esse momento que eu tava gravando uma aula com ela e ela olhando pra mim emocionada e falando que ela tava muito orgulhosa de mim. Então isso foi muito marcante pra mim. E no nosso processo de mentoria, foi também assim que eu comecei o meu negócio. Depois de alguns meses, eu
investia muito no início. Todo o dinheiro que eu ganhava eu investia novamente no negócio. E foi um momento de olhar muito para mim. Ela me ajudou muito a me reconectar comigo, no sentido de entender que eu podia querer as coisas por mim. Que eu não precisava pensar em todo mundo antes de pensar em mim. Que eu não precisava me sentir culpada por querer comprar algo simplesmente porque eu queria, porque me faria feliz. De poder desejar as coisas que eu desejava sem sentir que eu estava sendo egoísta ou que eu estava sendo ambiciosa demais de um jeito ruim, porque ser ambiciosa não é uma coisa ruim, é sobre você ter um desejo muito forte de conquistar algo, você ser muito focada nos seus objetivos. E a gente conversava muito sobre isso, sobre ambição, sobre se permitir querer, se permitir olhar para você. E ficou de mensagem muito forte para mim, muito mais do que as finanças, que ela me ajudou muito. Essa mensagem de que querer ter sucesso não te torna insensível e egoísta. Que priorizar a si mesma não é errado, é necessário. Que viver a vida nos seus termos e do seu jeito não é ser mimada, é ser livre. Então, também foi um momento muito importante para mim. E eu passei também por várias fases no meu negócio, experimentei muita coisa. Tem aqui imprimi algumas fotinhos que eram thumbnails do YouTube de vídeos que eu criei, e como eu sonhei a minha adolescência inteira em ter um canal no YouTube, tinham vários tipos de vídeo que eu tinha imaginado em fazer. Um tour pela minha casa, de reforma, de comprinhas, todas as coisas que eu ouvia as pessoas fazendo. E eu fiz muitos desses vídeos. Gravei toda a reforma da casa que eu morei, que eu ajustei várias coisas, que eu contratei arquiteta para decorar. E gravei muitos vídeos também de marketing, de branding. E eu tinha na minha cabeça, se eu quero ter um canal no YouTube, eu preciso fazer dessa forma, né? Então, as pessoas fazem vídeo com a thumbnail assim e o texto aqui em cima, então esse é o jeito de fazer. As pessoas gravam vídeo de tour e fazem a mãozinha assim, então esse é o jeito de fazer a thumbnail de vídeo de tour. Então, em vários momentos do meu processo de criar conteúdo, de criar o meu negócio, eu ia, mesmo sem perceber, para esse pensamento automático de eu quero fazer isso, beleza. As pessoas fazem desse jeito, então eu tenho que fazer assim. Foi um processo muito grande de ir desconstruindo isso, de ir separando a forma como as pessoas fazem e a forma como eu quero fazer. Experimentar as minhas hipóteses sobre como eu talvez gostaria de fazer. Mas eu sou muito feliz de ter feito todos esses vídeos aleatórios no YouTube, e vários eu descobri que não faziam sentido pra mim. Muitos outros eu vi que eu amo fazer e continuo. Então, foi muito bom que eu me permiti experimentar diversas coisas. E com o tempo, eu também fui realizando muitos sonhos. Um deles era ter um cantinho para trabalhar. Eu imprimi aqui todos os meus escritórios que eu tive lá em Salvador, e que foi quando eu comecei meu negócio. Primeiro eu trabalhava na mesa da sala, no sofá, onde tinha espaço, principalmente na mesa da sala. Depois eu criei esse escritório aqui, com uma mesa de porta. Na época o meu namorado montou, foi uma mesa que era uma porta, né, foi uns R$100. Ele montou tudo, eu organizei as coisas com o que tinha em casa, peguei molduras dele, imprimi foto, coloquei aqui, fui montando as coisas do jeito que tinha. Depois de um tempo, de meses trabalhando muito, eu comprei a minha cadeira, que foi assim uma conquista para mim.
o meu iMac. Aí também foi mais um processo, foi depois de mais de um ano. Depois, isso aqui era um cantinho num quarto que tinha lá no apartamento que a gente morava. E depois eu tive que fazer no meu quarto, porque o quarto que eu utilizava, que era para guardar bagunças, foi ocupado. Então eu criei numa parede, no cantinho do meu quarto, eu criei esse outro escritório. Aí eu já mandei fazer uma mesa, que foi uns R$700 na época, o marceneiro fez. Mandei fazer umas prateleiras, comprei umas coisinhas de decoração na Le Biscuit, Tok-Stock, algumas coisinhas assim, poucas coisas na Tok-Stock, a maioria era da Le Biscuit, porque era mais barato. E por último, o último escritório que eu montei lá em Salvador foi o meu escritório dos sonhos. Eu fiz até um tour no YouTube e teve planejamento da arquiteta, que era uma amiga minha. Eu pensei nesse escritório por meses. Eu montei ele por uns 8 meses. Eu imaginei isso por tanto tempo. E logo depois, bem nesse processo, eu não estava feliz. Então eu até peguei essa foto aqui, eu sofrendo, chorando, com o olhinho todo inchado, cheio de lágrima, com pulseirinha de cristal para ver se fazia alguma mágica, algum milagre e me salvava. Era uma pulseirinha de ametista para ver se trazia um equilíbrio emocional, porque eu não estava tendo. E supostamente eu tinha tudo. Eu tinha um relacionamento, eu tinha uma casa que tava ficando toda do meu jeito, eu tava decorando tudo, eu tinha meu negócio, eu tinha montado meu escritório, eu tinha dinheiro pra fazer o que eu quisesse, mas eu não tava feliz, eu tava me sentindo desconectada, eu me sentia perdida, porque eu tinha me perdido de mim. Eu passei tanto tempo tentando me encolher pra caber em caixas que me disseram que era o meu lugar, enquanto mulher, no digital, no relacionamento, que eu nem lembrava mais quem eu era fora delas. Eu fui perdendo a empolgação de fazer as coisas que eu gostava. Fui esquecendo de quem eu era, do que eu queria, do que me fazia realmente feliz. Também por eu tentar muito ser o que as pessoas queriam que eu fosse, agradar, ser aceita, ser validada. Eu ia tentando fazer isso, mas aí eu fui me deixando de lado. E nesse momento eu comecei a entrar nessa crise de não tô feliz com a minha vida e eu me dei conta realmente de que ter sucesso não é um checklist, não é você ter X coisas, ter isso, ter um dinheiro na conta que você vai automaticamente ser feliz. Porque teoricamente eu era bem sucedida, mas eu não me sentia dessa forma porque eu não estava feliz. E eu me questionei, qual que é a história da minha vida que eu quero poder contar? Eu ficaria orgulhosa quando eu tivesse 87 anos e eu olhasse para trás e eu continuasse fazendo exatamente o que eu tô fazendo hoje? Se a minha vida fosse um filme, eu seria uma personagem principal que eu admiraria? Ou eu pensaria, gente, que protagonista chata? Ou que protagonista... Por que ela não faz tal coisa? Então, eu lembro que eu fiquei com esses questionamentos e aí aconteceu uma coisa muito importante. Nesse momento que eu me senti muito desconectada de mim, eu estava me sentindo tão imersa na minha realidade, nos meus problemas, nas minhas dores, desafios, que eu não conseguia mais enxergar com clareza as coisas que estavam bem na minha frente. Eu não me sentia segura do que eu queria, eu não conseguia mais visualizar as possibilidades de fazer mudanças na minha vida. E eu lembro que um momento que foi muito marcante para mim, em 2021, foi quando uma amiga minha, a Joelma, que é mãe de outras amigas minhas, e eu fazia Theta Healing com ela, e ela falou pra mim, Rafa, você já tem as suas asas e você escolhe não usar elas, mas você pode voar. E ela tava falando isso porque eu disse que eu queria tatuar uma borboleta em algum momento, e eu
parei para olhar para meu momento de diferentes perspectivas, porque eu me sentia sozinha, mas eu estava me isolando. Eu podia mudar toda a minha vida, mas eu ficava tentando me contentar com ela. E bem nesse momento eu tinha vários tarôs, oráculos, e eu comprei um novo, que era o Oráculo da Mulher Selvagem. E eu tirei essa carta, que é a única coisa aqui nessa caixinha que não é foto, porque ela é muito especial, ela precisava estar aqui desse jeito, que é a carta da metamorfose. E bem no momento que eu tirei essa carta, alguns dias depois dela ter me falado isso, das asas, no momento que eu tirei, que eu peguei essa cartinha, entrou uma borboleta, foi um momento assim de... que se alguém me contasse eu não acreditaria, mas eu tenho uma foto disso. A borboleta entrou no meu escritório e pousou em cima da carta. Eu falei, gente, não, como assim? E depois, até eu mudar a minha vida, sair daquela casa e decidir realmente transformar tudo o que eu queria, eu fiquei vendo borboletas todos os dias. Na minha casa começou a aparecer borboleta o tempo todo. Então, isso começou a ser um lembrete constante de vai fazer o que você quer, vai usar essa liberdade que tá na palma da sua mão, que você lutou tanto pra conquistar. E eu passei tanto tempo me sentindo presa que eu esqueci que eu podia ser livre. Então, eu comecei a me reconectar com as coisas que eu queria, com o meu Pinterest, com o meu Tumblr. E eu também estava me sentindo muito desconectada do trabalho. Tem aqui a próxima foto. É uma foto que eu tô sorrindo, supostamente eu tô bem. Foi num evento que eu fiz de alguns dias de lives, de um lançamento do meu curso Método Vanilla, foi a Vanilla Week. E eu tava muito ansiosa, eu tive crise de ansiedade. Essa mesa aqui, eu fiquei literalmente chorando embaixo da mesa um dia, de tão ansiosa que eu tava. Porque eu não tava mais conseguindo manter as coisas do jeito que eu tava fazendo, principalmente no formato de lançamentos que eu fazia. Então foi um momento que, assim, eu tava sentindo que eu precisava mudar em vários aspectos da minha vida. Eu precisava me tornar uma nova pessoa, ter uma nova vida. E aí, o que uma mulher faz quando ela precisa mudar a vida? Ela corta o cabelo. Então, foi o momento que eu cortei meu cabelo e decidi mudar minha marca para marca pessoal. Foi um momento muito de me empoderar de mim mesma, de começar a olhar para o que eu queria ser por mim mesma, o que eu queria fazer do meu jeito, como é que eu queria viver nos meus termos. E eu sempre quis ter cabelo curto, mas eu sempre ouvia que mulher tem que ter cabelo longo. E eu queria me esconder no meu cabelo. Eu tinha muita vergonha, eu não me sentia segura com o meu corpo, desde sempre. E eu queria me esconder ali no meu cabelo. Tinha cabelão e ficava ali corcundinha. E cortar foi muito me empoderar de mim mesma, me mostrar, estar pegando esse poder de decisão para mim e também mudar para minha marca pessoal, né? Começar a aparecer, mudar a logo que eu usava para usar mais fotos minhas, mudar o nome de Vanilla Marketing Branding para Rafaela Vidal. Então foi, agora eu vou realmente aparecer. Eu me sinto mais segura para me mostrar. Depois eu mudei também para o meu cabelo cacheado, mas também foi outro processo. Demorou mais 1 ano para conseguir fazer isso. Foi aos poucos. E mesmo assim, quando eu cortei o cabelo, é muito engraçado perceber o quanto que sempre esteve muito presente isso do quem eu quero ser e quem eu acho que eu tenho que ser. Então, nessa sessão de fotos que eu fiz, assim que eu cortei o cabelo, tem aqui a pose da mulher poderosa, que eu achava que era o que representava a mulher poderosa, né? Então, tipo, essa é a pose, esse é o jeito. E que eu não me identificava, tanto que eu nunca postei essa foto. E aí tinha que eu me identifico, que é a Rafaela sonhadora, leve, feliz, animada, lendo um livrinho, e que eu postei essa foto que eu amo, essa outra também. Então, eu sempre tava nisso do
o que eu acho que tem que ser e do que eu quero de fato fazer. E foi bem nesse momento, esse momento de rupturas, de buscando uma nova vida, uma nova realidade, que eu comecei a mentoria com o Lucas, que não soltei até hoje. A gente já tem 2 anos fazendo mentoria, ele se tornou depois meu sócio, criamos um curso juntos, virou meu amigo e eu viro amiga de todos os meus mentores, né? É isso. Mas eu não aguentava mais fazer o meu trabalho do jeito que eu estava fazendo, no sentido de fazer os lançamentos, o marketing estava se tornando muito pesado e estava me fazendo perder o brilho que eu tinha no olho de fazer o meu trabalho do meu jeito. E o Lucas entrou justamente nisso, de me trazer essa certeza e essa confiança de tá tudo bem ir contra a maré. Dá pra gente tornar as coisas mais simples, as coisas mais leves. E ele me ajuda nisso até hoje. Nos meus surtos, nos meus momentos de desespero. E logo depois disso, eu fui para um evento de uma outra mentoria que eu tinha contratado em São Paulo. E eu me senti leve, feliz. Lembrei como é que era me sentir livre. Eu encontrei lá o Lucas, conheci ele pessoalmente, encontrei a Lua, da DigiGirls, que se tornou também uma super amiga, a Ju, que já era minha amiga há anos, e eu me senti tão feliz, tão bem, estando longe da minha vida normal, que essa fotinha eu tirei no avião, olhando para as Polaroids, e esse foi um momento que eu tava chorando no avião, ouvindo minha playlist, assim, sabe aquela cena de filme, deitada na janela, ouvindo playlist de música dramática, chorando. Era eu, desesperada de voltar para casa, porque eu não me sentia livre assim. E tanto que voltei para casa, fiquei doente imediatamente, comecei, minha garganta travou, eu não conseguia respirar direito, meu nariz ficou muito congestionado, fiquei assim, me senti doente imediatamente. E em 24 horas eu terminei o relacionamento, já saí de casa, fui pra casa da minha amiga, decidi, realmente, eu não quero mais viver essa vida, eu não quero mais ficar presa no que é confortável, porque é o que eu conheço e porque tá bom em alguns momentos, eu quero o extraordinário, eu quero mais, sabe? Eu quero me sentir feliz o tempo todo e eu mereço isso. Então, eu terminei o relacionamento e decidi, vou morar em São Paulo. Vou sair de perto de todo mundo, vou me permitir me fechar no meu casulinho, ter um momento meu, ficar sozinha e recomeçar, sabe? Me reconectar comigo. E foi nesse momento também que eu gosto muito de coisas com significado, né? E aí eu comprei esse colar de recomeços, que eu já tinha comprado há um tempo, na verdade, e aí coloquei ele pra me dar força. Fui pra ficar na casa da minha amiga, a Duda, fiquei lá na casa dela uma semana. Fiquei na casa da Maria Clara também por um dia e foi muito bom estar com amigos nesse momento, porque eu sinto que às vezes, quando você se perde, as pessoas que te amam, então a minha família, os meus amigos, sempre me ajudam a me lembrar de quem eu sou, da minha força, da minha coragem, da minha resiliência, e que eu não estava sozinha, que ia ficar tudo bem. Então foi muito bom ter esse tempo com elas. E aí quando eu cheguei em São Paulo, na minha casa, sozinha, o que aconteceu? Chorando, desesperada. Eu pensei, meu Deus, o que eu fiz? Eu tô sozinha, e agora? Tipo, o que eu faço? E eu sabia que era a escolha certa, eu sabia que era o que eu queria, mas nunca é fácil mudar as coisas e deixar pra trás tudo aquilo que é confortável pra você, tudo aquilo que tá na sua zona de conforto, mesmo que não seja tão confortável assim. E foi nesse momento que eu fui aprendendo a olhar mais pra mim, estar mais presente, aproveitar a minha própria companhia, conseguir ficar sozinha e me sentir feliz dessa forma, olhar para os meus sentimentos. Eu coloquei essas 2 frasezinhas lá na casa assim que eu cheguei,
Isso sempre me dá força, ter frases em todos os lugares de coisas que eu quero que esteja na minha mente naquele momento. Eu coloquei essa, o tempo cura, pra eu lembrar que tudo que eu tava sentindo ia passar. E essa que tinha várias borboletas que eu amo, que é coragem para alçar novos voos. E eu olhava para isso todos os dias. Também comecei a escrever muito no meu diário, novamente. A adolescência inteira, a infância inteira, eu tinha diário. E depois, nesse período que eu me perdi de mim, eu jogava minhas emoções para debaixo do tapete. Focava 100% no trabalho, fui parando de olhar tanto para mim de forma mais empática. Eu focava só em produzir, como se eu fosse uma máquina. E voltar a escrever no diário foi intenso, foi transformador. Eu escrevia por horas, colocava tudo pra fora. Teve um dia que eu fiquei 8 horas escrevendo no diário. E foi muito bom olhar novamente para o que eu sentia, para o que eu queria. Estar em contato com as minhas emoções também me permitiu colocar mais emoção nos meus conteúdos. Antes era muito técnico, era muito tentando ser perfeita, controlada, forte, porque eu sempre me vi como too much, como muito intensa. E quando eu aceitei me olhar como vulnerável, acolher minhas emoções, entender que elas eram válidas, aí que eu comecei a falar mais disso, transparecer mais isso, transbordar, ser mais vulnerável, porque eu estava entendendo que estava tudo bem ser assim. Eu estava conseguindo me aceitar mais e confiar mais de que ser quem eu era bom bastante e que estava tudo bem. Então, aí que eu comecei a ser mais assim também na minha marca. Nossa marca é sempre um reflexo de quem a gente está sendo naquele momento. Quanto mais conectadas nós estamos com nós mesmas, mais a gente consegue transparecer isso para os outros também. Também entendi que eu não preciso ser perfeita para ser admirada, para ser admirável. E esse momento foi um momento de muito caos também. Eu fazia terapia 2 vezes por semana, faço até hoje. Escrevia muito, ficava muito sozinha, estava trabalhando muito, fazendo vários cursos ao mesmo tempo. Tenho até essa fotinha aqui numa das aulas ao vivo com várias alunas. Estava fazendo várias coisas e tentando me acolher, tentando ter esses momentos mais de descansar, de me cuidar. Eu estava me sentindo despedaçada, então foi meio que me reconstruir. E aos pouquinhos eu fui conseguindo fazer isso. Tiveram vários momentos incríveis em São Paulo, que eu fiz várias fotinhas na Polaroid, eu fiz uma foto de todas as fotos e foi incrível estar com meus amigos lá, conheci várias pessoas maravilhosas, alguns amigos foram me visitar também, então foi maravilhoso. Tem uma fotinha também do meu aniversário de 23 anos, que foi quando, já também no final do meu período no Brasil, eu tava me sentindo feliz de novo, voltando a ver o meu brilho no olho, que eu sempre gostei tanto. E fiquei por mais alguns meses lá, me preparando no meio da loucura para poder vir morar aqui na Europa. E esse período em São Paulo foi realmente meu período de casulinho. Eu chorava, trabalhava, escrevia. E eu sinto que realmente o que eu botei lá no início, o tempo curou. E quando eu saí de lá, eu tava pronta para viver essa nova fase. Voltei em Salvador, me despedi da minha família, tirei essa foto que é uma das minhas fotos preferidas da Polaroid. Eu me despedi de toda a minha família. Aqui tem fotos com a minha família também. Meus avós, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, meus tios, primos, tia também. Então, assim, foi muito bom ver todo mundo, abraçar todo mundo. E o último abraço foi esse, com a minha mãe. E ela, como sempre, me deu uma cartinha, choramos e foi a despedida. Ela me levou no aeroporto com as minhas irmãs, foi a despedida para partir para essa nova aventura. Em algum momento do presente, existe uma Rafaela muito grata pela Rafa que persistiu para eu poder estar aqui.
As pessoas que acreditaram em mim, as conversas difíceis que eu precisei ter, o sonho que eu decidi bancar, tudo isso tem um custo. Amadurecer é um processo que dói, mas passou a doer menos quando eu aprendi que o silêncio não era a melhor estratégia.